Fala pessoal, tudo bem? Antes de fazer as apresentações, eu gostaria de agradecer o convite da Adobe e de todos os profissionais que criaram essa edição do Reimagine E-Commerce Latam Sessions 2021. Confesso que eu sou um pouco saudosista e dizer que eu estou morrendo de saudade do Imagine lá em Las Vegas, mas é aquele negócio, o que acontece em Vegas, fique em Vegas. Mas essa ocasião também é muito especial, né? Tá hoje aqui e apresentar um case fantástico, o Nestlé até você. Bom, vamos às apresentações agora. Meu nome é Eric Mello, eu sou CCO da WebJump, partner responsável pelo desenvolvimento deste B2B, que com certeza é um dos maiores projetos da plataforma Adobe Commerce. E tenho a honra de trazer aqui comigo o Head B2B da Nestlé, Felipe Guber Duarte. Felipão, seja bem-vindo, cara. É um prazer estar aqui contigo. Obrigado, Eric. Um prazer estar aí junto com toda essa audiência, junto contigo, para mais uma apresentação. Apresentação essa do meu filho, do nosso filho aqui. Do nosso. Do nosso filho, Nestlé até você 3.0. É isso aí, pessoal. A gente, para dar uma contextualizada geral aqui, galera, pode até passar, Felipão, quem está nos assistindo aqui, quando a gente analisa uma estrutura como de uma multinacional como a Nestlé, a gente está falando em diversas regras de negócio, segmentações, promoções e muitos desafios na hora de fazer uma implementação de um e-commerce B2B. Né? Então, planejamento, construção da arquitetura, desenvolvimento da plataforma, assim como o processo de migração, para ela exige um tempo, esforço de todo o ecossistema envolvido, que vocês vão ver aqui mais para frente, e uma atenção enorme em todos os detalhes que envolvem essa operação. E para começar, queria fazer uma pergunta para você, Felipe, que você falasse um pouquinho sobre o que é o Nestlé até você e para quem que ele foi desenvolvido. Maravilha. O Nestlé até você tem a missão de digitalizar o pequeno varejo e empoderar o nosso vendedor. Potencializando principalmente o trabalho do vendedor, que a gente visa reduzir a carga operacional dele, e deixar o vendedor com um papel muito mais estratégico na execução e consultoria do varejista. Então, escutar também, da nossa parte, escutar e trazer os insights do varejo para vencer no ponto de venda. Essa é a missão. Isso é o que toda a equipe aqui, junto com vocês, tem desenvolvido o Nestlé até você e melhorando a cada dia. Show de bola. E, Felipão, em torno de quantos pontos de venda vocês têm hoje, assim, para a gente ter uma ideia? Nesse ecossistema hoje a gente tem, na plataforma, tem mais de 130 mil clientes cadastrados, do universo de mais de 400 mil clientes que nós temos no mercado. Legal. E essa parte da jornada, ela é super importante, assim, né? Tipo, o que era antes, né? Que acho que é você contar um pouquinho do que foi desenvolvido, esse processo que a Nestlé passou para o B2B, contar um pouquinho dessa história, acho que vai ser importante para o pessoal dar uma contextualizada do que era antes, o que foi pensado e como que a gente evoluiu para o Adobe Commerce. Maravilha. Eu trouxe aqui, Eric, uns pontos que a gente tinha de dor na nossa jornada, né? Então, desde o cadastro do novo cliente, então, a gente tem uma estrutura de rota ao mercado que é feita por brokers. Brokers são parceiros nossos de negócio e a nota fiscal sai nota fiscal Nestlé. Tá? Então, o estoque que está lá dentro desse parceiro é Nestlé e ele é um braço da nossa logística. Então, a gente tinha desde do cadastro, né? O que a gente quer é trazer reduzir o tempo de cadastro. O cadastro estava em 15 minutos só para o vendedor preencher papel, né? Uhum. A gente traz para 3 minutos. Aguardar o vendedor, né, visitar o ponto de venda para iniciar o cadastro. Então, a gente tinha que ter essa visita do vendedor para o cliente entrar. Então, hoje ele já entra automaticamente, o cliente que ele é impactado, né, já pode fazer o cadastro. Na primeira venda,
entre o vendedor fazer o cadastro e a gente liberar para o cliente poder comprar, eram quase 20 dias. Então, a gente reduz isso através do fluxo interno. Ainda não é o perfeito, mas a gente vai chegar lá. Hoje está em 48 horas. O cliente também não, várias vezes, por não ter crédito, ou a gente não conseguir fazer uma análise de crédito em tempo, ele acabava tendo que esperar ou tinha que pagar à vista. E hoje a gente tem a possibilidade, dentro do Nestlé Até Você, de vender no cartão de crédito. Tempo de espera. O vendedor tirou o pedido. Não se sabia se o vendedor realmente tinha tirado o pedido, se era realmente aquilo que o varejista tinha solicitado. E aí, agora, um e-mail transacional no final do processo de compra, muito normal para a gente que está aqui no B2C, ou estamos ali navegando no site como pessoa física, a gente também faz no B2B. Será que eu tenho crédito? O varejista perguntava. Hoje ele consegue entrar online e saber qual é o limite de crédito dele. Também a gente não tinha que horas ia chegar o pedido. Então, o tracking do pedido, saber que dia que vai chegar, se saiu ou não o pedido para entrega, essa dor a gente vai sanar. Aqui no Nestlé Até Você. Vieram menos itens do que eu tinha pedido? Como o estoque meu é um estoque dividido, poderia acontecer isso. É comum acontecer em vários dos nossos produtos por a gente ter um mix muito grande. Nós temos um mix acima de 1.000 SKUs. Então, alguns itens dentro de um fluxo normal do vendedor visitando o ponto de venda, o vendedor enxergava como o estoque do vendedor, visitando offline, o ponto de venda não era integrado toda hora, não era atualizado real time, a gente não tinha noção ou não tinha certeza de que o cliente ia receber. E muitas vezes acabava deixando o varejista em uma situação complicada, porque precisava colocar ali no checkout aquele produto. E agora a gente garante o estoque daquele produto. E outro ponto, acabou o estoque. Ele pode fazer já um pedido ou ele tem que esperar a rota do próxima de venda? Em vários pontos, em vários locais do Brasil, eu consigo fazer com que essa entrega seja em 48 horas, em alguns até em 24 horas, tá? Perdi meu boleto, quero uma segunda via do boleto. Eu posso entrar no Nestlé Até Você e solicitar uma segunda via. Será que paguei todos os boletos? Consultar as últimas compras e enxergar o pagamento ou não dos boletos, saber se eu estou alguma coisa pendente. Também vou ter a possibilidade. Quais produtos devo comprar? Então, a predição do pedido, ou quais são os melhores produtos para que eu tenha no ponto de venda. Tudo isso eu trago no Nestlé Até Você. Tá? Esses são os pontos que a gente consegue endereçar dentro do Nestlé Até Você. Tá, ok? E aí, a gente passa para algumas das funcionalidades do Nestlé Até Você. Essa é a cara do Nestlé Até Você hoje, tanto no desktop, quanto também a gente fez um mobile, e fique à vontade aí para poder falar da tecnologia que a gente está colocando, embarcando no Nestlé Até Você. Sensacional. Pode ir passando aí, Filipão, que tem mais alguns slidezinhos. Eu acho que é super importante a gente falar aqui, galera, que quando a gente está tratando de ponto de venda, a gente está falando muito da experiência desse usuário, Exato. Esse usuário, ele está ali atrás do balcão ou ele está ali no mercadinho dele com o celular. O cara não vai estar com o desktop lá pronto para fazer um pedido. Então, a importância da gente ter uma usabilidade
e uma experiência sensacional para esse cara no aplicativo, foi um dos pontos que a gente trouxe no Nestlé até você. Então, o projeto ele foi desenvolvido ali com tecnologia PWA, trazendo toda a experiência de compra baseada em dados, porque justamente a gente tem esse desconto, a gente tem esses dados deste cliente a partir do momento que ele faz esse login. Então, o Felipão vai falar um pouquinho mais para frente sobre toda a parte de desconto, regras promocionais, descontos progressivos, uma plataforma realmente voltada totalmente para esse varejista, para ele conseguir fazer a compra, recompra do produto dele, que é muito normal acontecer isso no B2B. Então, muito mais do que um order taking, né, que normalmente você tem isso nativamente no Adobe Commerce, a plataforma ela vira realmente um grande portal ali de serviços e de funcionalidades promocionais para a Nestlé estar muito próximo do seu usuário. Pode passar, Felipão, por favor? E aí, pensando nesse sentido, além desse desenvolvimento, como eu falei, a gente fez o desenvolvimento em PWA, então a gente tem tanto a navegação, pode dar mais um cliquezinho que tem mais um efeitinho, a gente tem tanto a navegação ali pelo browser do Safari ou do Chrome, então você consegue salvar ele ali no seu, como se fosse um aplicativo, né? Então tudo que envolve o PWA, que diz Progressive Web Application, então desde o início ele foi feito aí utilizando esse conceito. E o mais legal disso é que esse conceito ele também é evolutivo. Então a gente conseguia, além de trazer essa experiência de app otimizado, tudo isso, a gente desenvolveu ele na tecnologia TWA. Se quiser dar uma passada para o próximo slide, Felipe, é onde você consegue baixar lá no Google Play. Então na verdade o TWA é como se fosse um encapsulamento desse PWA, né? E a gente consegue colocar ele lá no Google Play e o próprio varejista vai conseguir baixar esse aplicativo como se fosse um aplicativo mesmo, mas a gente está falando aí no desenvolvimento web, que da nossa visão aí é um dos grandes diferenciais desse projeto, e acho que foi dos pioneiros aí no mundo, utilizando PWA, TWA, no nível de integração muito grande com todo esse ecossistema, que é onde a gente vai agora. A gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura. Sobre arquitetura, é um ponto muito sensível, né? É uma das primeiras pontos que a gente olha quando a gente vai fazer o projeto, né? O desenho de tudo isso, o desenho das responsabilidades de todo o ecossistema. E aí eu queria falar para você, Felipe, que você contasse um pouquinho como que foi, cara, a gente abordar, né, todo esse ecossistema junto e a gente fazer todas essas integrações. A gente fez uma camada de microserviço ali, eu tenho toda ela integrada a todos os sistemas legados ali da companhia, né? Me fala um pouquinho aí da importância da arquitetura, né, para o ecossistema e para o desenvolvimento do projeto. Maravilha. Tudo que tem hoje desenhado, lembrar que foi construído pré-pandemia, então exatamente ajudou um bom início do estudo, né, do entendimento do negócio foi feito pré-pandemia, e boa parte do desenvolvimento das features foram, até os primeiros rollouts foram feitos durante a pandemia, e aí colocou em desafio, né, toda a comunicação entre a gente, que foi perfeita, e um conhecimento muito da ferramenta que a gente tem por trás, que é a Adobe Commerce. E, então, falando da arquitetura, nós temos um grande desafio, né, que é traduzir todo um jogo, né, de regras que estão hoje no SAP ERP, traduzindo isso eu não consigo aqui dentro da Nestlé, né, me comunicar diretamente com SAP ERP, é uma regra global, então eu preciso de uma casca, um nível intermediário para poder traduzir as informações do SAP, capturar só as informações que eu preciso, porque no SAP tem muita informação crua, né? Eu traduzo num nível acima e trago para todo um ecossistema que a gente montou dentro da arquitetura de microserviços. E aí, microserviços em pilares que são extremamente importantes para o meu business. Dentro da Nestlé, eu tenho
várias regras de hierarquia de clientes, eu tenho várias regras de produto, não são todos os produtos que são vendidos para todos os clientes. Por ser uma empresa grande que atende todos os municípios do país, eu tenho vários também regras de preço, né? E por essa regra de preço, eu também tenho negociações com as receitas, né? Então, as receitas estaduais, e por isso não tem o mesmo preço linear, né? Isso cria um nível de complexidade ainda maior, né? Também tenho a necessidade, né, de ter esses microserviços, né, e também o meu front conectado a um provedor de imagens dos produtos, porque eu quero vender, eu quero expor, eu quero ter informação adicional sobre os produtos. Muitos dos nossos produtos têm informações que são, até por legislação, são necessárias, né? Mostrar para o cliente, e às vezes até essa mesma informação o cliente pode utilizar no site dele para o consumidor. Então, eu tive esse cuidado, né? Então, essa camada foi desenvolvida dentro de vários microserviços que se comunicam com a Adobe Commerce, né? E essa versatilidade que a Adobe Commerce tem para poder fazer essas conexões com os microserviços que eu tenho, os fornecedores que eu tenho de tecnologia, eu tenho fornecedores também, Loyalty Program, então, eu preciso disso, né? E eu só encontrei dentro de todos os checks que a gente fez início do projeto, a gente só encontrou naquele tempo com a Adobe Commerce. E acho que a gente ainda tem mais uma perna, que é se comunicar com o vendedor, né? O vendedor precisa da informação, para isso a gente tem também o middleware, que a gente passa os dados, né? Cruza os dados com o middleware do front do vendedor, né? Do Palm, que ele usa no offline, na visita normal que ele tem no ponto de venda, e também por eu ter essa gestão comercial na mão dos brokers, a aprovação dos pedidos também fica a cargo dos brokers. Então, eu também tenho os brokers conectados ao meu microserviço e comunicando com o Magento. Sabe, essa arquitetura que não é nada complexa, a gente conseguiu trazer no Adobe Commerce. Tá? E era isso que eu ia falar com você, Felipão, essa questão da flexibilidade e escalabilidade que o Magento permite, né? Então, a gente permite da gente fazer esse trabalho de arquitetura ali com microserviços, permite a gente fazer um desenvolvimento em headless. Então, essa flexibilidade que você não encontra isso em outras plataformas permite, principalmente quando a gente fala de B2B, que já vem muita coisa nativa ali na plataforma, é o que dá essa experiência da gente conseguir fazer esse desenvolvimento, né? Isso mesmo. Boa. Vamos lá. Agora eu vou deixar para você brilhar, meu amigo, porque você vai explicar de ponta a ponta aqui para a gente esse case, as funcionalidades, processos e diferenciais. A gente falou muito aqui, muito mais da parte conceitual, de arquitetura, mas, galera, agora se prepara, porque a gente vai mostrar as telas, vai mostrar o que está rodando. Felipão vai mostrar tudo que a gente desenvolveu aí em 4, 5, 6, 8 mãos aí. Felipão, levantei para você cortar, meu amigo, tá com você a bola. Valeu, obrigado. Vamos lá. É bom demais apresentar o nosso filho, né? Vamos lá. Então, a gente tinha um desafio que era trazer principalmente uma visão que, ao mesmo tempo, eu entregasse para o cliente uma visão dos meus produtos. Então, eu consigo enxergar, sem estar logado, os 2.000 produtos que ele tem para comprar. E eu falei agora há pouco 1.200, mas normalmente
cada região, cada broker tem não mais que 1.200 produtos para comprar. Então, ao todo, a Nestlé tem mais de 2.000 e regionalizado, eu normalmente tenho em torno de 1.200, tá? Então, para ter essa visão geral do que é a Nestlé, a gente deixou no ambiente não logado esses tantos as marcas, né, num carrossel de marca, quanto a possibilidade do varejista pesquisar os produtos na barra de searching normal ou mesmo no menu. Então, eu trago essas opções para o varejista, tá? Para ele buscar um produto. Dentro do Nestlé Até Você, se você não estiver logado, você consegue enxergar as informações básicas do produto. Então, você vai enxergar lá a fotinha do produto, vai enxergar um pouquinho a mais dos dados do produto em si. Porém, quando você está logado, aí você já tem a visão, né, normal de uma experiência de compra, onde a gente mostra lá, claro, um banner para poder, vários banners, na verdade, né, mas para poder trazer o que está rolando, né, quais são as promoções, quais são os pontos aí a mais do Loyalty Program que a gente tem, qual é o produto em lançamento que a gente tem também naquele momento. Então, banner normal, daí para baixo, a gente começa a ter as informações sobre os produtos, tá? A gente sempre traz a informação dos clientes, porque a gente sabe que temos, né, como eu falei, né, mais de 130 mil clientes ali cadastrados, então, e muitos dos clientes têm outros varejos, né, ou às vezes tem centros de compra, onde ele mesmo, né, tem a possibilidade de gerenciar vários CNPJs, por enquanto. A gente tem uma barra de desconto que fica na parte superior do site, que eu já vou explicar um pouquinho mais para frente, e dados do cliente, né, os dados do cliente básicos, as categorias para ele buscar, né, os produtos. Quando eu falo em destaque específico dentro do site, eu tenho desde os destaques, né, de algumas medalhas. Então, eu tenho uma medalhinha aí que eu chamo para mim é um sortimento que é um SKU que o cliente, aquele cliente específico deveria ter no ponto de venda. Então, para mim, é um dos carrosséis em destaque, inclusive. Então, eu trago essa medalhinha para poder destacar, ó, esse produto, se você comprar, vai fazer a diferença no ponto de venda, tá? Eu trago também um ícone de destaque do produto, né? Então, eu tenho qual é o mais vendido, qual é o produto que é um lançamento, né? E também eu destaco, né, se o produto pode ser vendido fracionado. É muito normal, Eric, a gente vender em alguns estabelecimentos, não a caixa fechada. O cliente não tem não tem como ter o desembolso de uma caixa fechada. Com o passar do tempo, as operações começaram a fracionar as caixas. Então, sim, eu tenho um trabalho a mais de picking, né, em relação ao que eu recebo hoje das fábricas, né, eu fico armazenado dentro desses brokers e eu faço um trabalho de picking para entregar fracionado, para poder garantir mesmo a presença dos produtos nos pontos de venda. E uma dúvida que a indústria tem bastante nessa parte, Felipão, até te interrompendo um pouquinho, então tá. é realmente do trade on e do off, né? Porque aqui a gente está claramente vendo de cara que aquela visita que o vendedor faz para o seu João do mercadinho, falando para ele, olha, cara, esse produto é um produto que vai fazer um diferencial no seu mercado, a gente traz ele através desses destaques específicos que você está falando, né? Isso mesmo. Vou explicar um pouquinho mais para frente, inclusive, assim, alguns insights que a gente teve e como que a gente traz isso para o cliente no site, mas sim, depois de vários estudos que a gente fez, essa era a melhor forma, né, de poder mostrar para o cliente o que ele deveria e trazer esse mesmo comportamento que o vendedor tinha para essa experimentação no online, né?
E também, assim, só para terminar, a gente dá a possibilidade, sim, para um cliente que é mais desenvolvido, um cliente que é maior, ele comprar o display, né, que é uma caixinha pequena, com algumas unidades, 24, 20 unidades, ou comprar uma caixa mesmo, que aí tem mais de 100 unidades numa só caixa, ou às vezes contém até alguns displays dentro dessa caixa, tá? Porque, por mais que o foco seja o pequeno varejo, dentro do que a gente chama de pequeno varejo, temos clientes que faturam, né, tem compras consideráveis, né? Então, eu tenho que atender, eu tenho que pensar, né? Esse foi o nosso entendimento de construir em conjunto com a WebJump um site que eu conseguiria atender tanto aquele clientezinho que vai comprar R$50 até um cliente que, às vezes, a gente tem na plataforma que vai comprar 2 milhões, 2 milhões e meio, que ainda a gente, levando em consideração todos os clientes que nós temos na base Nestlé hoje, ainda é um pequeno para médio cliente que a gente tem na base, tá? E aí, assim, a partir do momento que eu clico no produto, veio a necessidade de poder destacar um pouquinho mais algumas informações. Então, sim, a gente via, né, nos heatmaps que o cliente procurava mais informação sobre o produto. E aí a gente começou a estender, o trabalho foi estender um pouquinho mais de informação e trazer para o varejista. Então, a gente traz várias fotos, e aí, mas Felipe, precisa de mais foto do Choquito? Não para o varejista sabe que é o Choquito, né? Mas para o consumidor, para toda a linha que a gente tem, quando a gente fala em toda a linha Nestlé, o consumidor quer mais foto, ele quer ter noção, quer ler, às vezes, a parte de trás do produto, ele quer um maior destaque das imagens. Então, a gente busca no placeholder, né, todas as informações e traz para o cliente, para o varejista, essa possibilidade depois dele até baixar as fotos ou, mais para frente, até se conectar para ter o repositório de imagem no site dele também, tá? A gente traz informações que eram úteis e a gente ouviu o varejista, ele queria ter o EAN, ele queria ter o código do produto interno, que é um código que normalmente ele também usa para cadastro, né, mais simplificado dos produtos dentro do ponto de venda. Ele queria ter um destaque, né, com relação ao preço inicial, sem nenhuma negociação, sem nenhuma promoção, a gente traz aqui também, e, por fim, quanto ele vai pagar por unidade. Isso a gente insistiu no começo e depois a gente viu que ele procurava, ele entendia, ou ele, às vezes, até ligava no começo, né, nos primeiros rollouts das versões do Até Você, ele ligava, na dúvida, ele ligava para o vendedor e perguntava, mas lá no site, quanto eu vou pagar por unidade? E aí a gente começa a embarcar e tem tudo a ver com o que você falou, Eric, que a gente estuda o que o vendedor faz lá na rua e traz para cá, não para substituir, mas para complementar, né? Então, a gente lista também detalhes, né, do produto e traz nesse próprio card, quando a gente mostra, né, o card do produto específico, também quais foram as últimas compras dele, quais foram os produtos que ele comprou anteriormente, para facilitar essa inclusão desses SKUs dentro do carrinho. Isso tem funcionado muito bem. Quando ele faz uma busca completa dentro do site, eu dou a opção, né, por a gente ter várias categorias de produto, vários SKUs com o mesmo nome, eu dou as opções, né, entre busca por categoria, ele dá algumas das categorias que ele aparece aquele nome, nesse caso eu estou pesquisando Nescau aqui, e também dá os 3 produtos que mais são vendidos com aquele nome, tá? Então, eu trago para o varejista para poder facilitar essa procura, tá? Isso ainda quando a gente está num processo de adoção, onde o vendedor está ajudando o cliente a utilizar a plataforma,
é extremamente importante para que tanto o vendedor junto com o cliente façam a navegação de uma forma mais ágil, né? Então, o vendedor está acostumado a buscar, né, os produtos. Então, ele já vai orientando o cliente, ó, esse aqui já procura assim, já procura assim, já procura assim. Claro, depois, na navegação normal, o cliente procura e a gente tem a inteligência por trás de procurar o que ele quiser, da forma que ele quiser. Ele pode buscar por grama, ele pode buscar por EAN, já se ele tem no sistema dele, se ele quer buscar por código da SKU, se ele tem esse complementariedade lá dentro do sistema dele, então a plataforma consegue enxergar de várias formas a busca aqui nesse ponto, tá? E aí, falando sobre os ícones sinalizadores, que eu já falei um pouquinho anteriormente, mas só para dar um destaque maior, os indicados para você. Como eu falei, a gente tem uma estratégia de sortimento por canal, tá? Isso por canal, por filial, por região, tem um estudo para isso. A gente tem, e aí a gente usa esse indicativo da medalha para falar, ó, senhor, dono do ponto de venda, você tem, né? É melhor para você, comparando com outros clientes que são iguais a você, comparando e olhando no olhar da Nestlé, né? No olhar do vendedor, é melhor você ter o Prestígio, o Choquito, o Charge, né? Tem aí para vender, né? Então, a gente mostra assim, e isso faz com que, depois eu vou explicar um pouquinho, tá? Esses produtos com medalhinha também dão um desconto especial para o cliente. Então, os clientes, nesse processo de adoção da nova plataforma, a gente vem orientando via vendedor e via as comunicações que a gente tem de CRM, a gente vem mostrando para o cliente o quanto é importante o cliente colocar esses produtos que a gente indica para ele inclusive ter um desconto especial, tá? E aí a gente também tem mais uma inteligência por trás, que é os mais vendidos para aquele canal. Então, olhamos quais são, né, os 50, 100 produtos, depende da estratégia da região. A gente traz um motor por trás, né, de olhar sempre quais são os produtos que mais são vendidos para aquele canal e trazemos lá para o varejista, né, na página, ó, esses são os produtos que normalmente um cliente igual a você tem comprado. Então, é mais aquele reforço, e a gente tem usado isso muito até no speech do vendedor de rua, que a gente, ó, vendedor, na dúvida, se o cliente está com dúvida se compra ou não aquele produto, mostre para ele ou até você, na tua argumentação e na tua orientação, né, de venda, use, ó, se não está confiando em mim, confia aqui no online, que o online está mostrando quais são os produtos mais vendidos para clientes iguais a você. Tá? Esse é um ponto muito legal, né, Felipão? Porque a gente está falando da questão do omnichannel, né? A gente está usando a força do online, né? E esse vendedor, ele está sendo um consultor também, né? Assim, a partir do momento que ele traz ou até você, a gente está falando que a gente está trazendo toda essa inteligência, todos esses dados que a Nestlé analisou para realmente trazer a melhor oferta para aquele ponto de venda, né? E na cabeça do vendedor, por mais dinâmico que ele seja no mercado, que ele entenda, que ele estude, né, quem são os clientes dele, qual é o perfil do cliente, quais são os produtos que mais eu vendo, ele ter essa noção, né, usar a ferramenta, né, a favor dele, para poder vender mais e para poder ser bem consultivo no ponto de venda, melhor é. Então, a gente tem visto a adoção muito, né? Os vendedores têm até agradecido aí para a gente ter avançado nessa tecnologia e ter ajudado eles aí poder aumentar as vendas no ponto de venda, tá? E aí a gente também traz lançamento. Porque, da mesma forma que o vendedor precisa repassar quais são os produtos que mais são vendidos, a gente tem um pipeline, né, de constante de lançamento de produto que nem sempre ficava claro para o vendedor quais eram os produtos que realmente tinham no estoque dele. Porque uma coisa é ele enxergar lá da TV interna que
de treinamento do vendedor, né? Quais eram os novos produtos, e outra é ele ter realmente noção de todos aqueles novos produtos, se tinha estoque naquele broker que ele trabalha, né? Para aquele canal que ele trabalha, daquele cliente. Então, ele também usa isso para poder medir ao mesmo tempo o que ele tem de estoque, né? Quais são os descontos que tem para aquele produto lançamento, né? Qual é o preço que eu tenho que posicionar. Tudo isso ele tem aqui dentro do Nestlé Até Você, tá? Então, é uma forma de garantir o nosso pipeline de inovação e renovação fácil, né? E toda hora ali para consulta do nosso cliente junto com o vendedor também, que está ali fazendo a consulta no dia a dia, tá? E aí, falando do meu carrinho, tá? Estou falando do meu carrinho porque a gente começou a enxergar que o cliente precisava, dentro da navegação dele, ele precisava enxergar quanto ele está ganhando de desconto naquela negociação. Já que eu falei, né, que as medalhinhas, os produtos com medalhinha me dão uma negociação diferente, e normalmente isso daí traduziu da forma de operar do vendedor, que quanto mais o cliente compra o que eu preciso vender, para a minha meta, mais eu dou de desconto. Todo vendedor Nestlé tem uma margem, né, de desconto para poder dar em alguns canais, outros não tem, mas nos canais que dão, e esses são os canais que a gente transportou para dentro do Nestlé Até Você, a gente traduziu dessa forma. E essa é uma pergunta, Felipão. Claro agora Felipe, desculpa te interromper. Oi? Desculpa te interromper, mas essa é uma coisa que a indústria fala muito, né? A questão da política comercial, né? Quando eu tenho lá na venda, no ponto de venda, a possibilidade de dar o desconto, como é que eu trago esse desconto, né? Como é que eu vou trazer isso para o e-commerce? Aí está um bom exemplo de como que você, indústria, você que tem uma venda física, consegue trazer para online. O que não pode haver realmente é uma quebra da política comercial, porque aí você começa a quebrar o canal, né? O cara vai dar prioridade ou para o e-commerce, ou ele vai dar prioridade realmente ali para o ponto de venda. E a gente sabe que esse preço, essa gestão do preço, ela é igual em todas as frentes, né? Isso mesmo. Então, as regras são as mesmas, a gente transportou, né, todas as regras que a gente tinha para dentro na mão do vendedor, para dentro do Nestlé Até Você. Não foi fácil, você sabe muito bem disso, né? Não foi. Mas assim, a gente precisava disso. O entendimento do cliente é único. Quanto eu vou pagar no final, quanto eu vou pagar por produto, por unidade, porque eu tenho que montar com base na minha compra, eu tenho o meu markup por categoria e eu quero transportar esse markup dentro do meu sistema, colocar no meu sistema e isso daí ser precificado no meu ponto de venda. Então, eu deixo bem claro isso, né, dentro dessas colunas que a gente tem no carrinho, bem claro para, preço unitário é isso, o que você está gastando é esse montante, e dentro da negociação que você fez, né, com a plataforma, entre os produtos que eu gostaria que a Nestlé gostaria que você comprasse, mas a que realmente eu comprei, né, eu como varejista, e em relação ao total que eu gastei, né, e quanto que a Nestlé gostaria que eu gastasse dentro do meu canal, eu devolvo para o cliente, né, eu tenho o desconto no box ali laranja e também acima do total, o desconto total, né? Então, fica claro para o varejista o quanto ele está pagando e para a gente poder ter essa negociação saudável online, né? E aí, falando um pouquinho mais, a gente, e até dizendo mais um desafio que a gente teve que vencer, né, nesse desenvolvimento, era que a gente tem estruturas de brokers mesmo, em regiões, em áreas geográficas semelhantes. Eles dividem, brokers diferentes, que dividem área.
Então, mas eu, como cliente, não quero nem saber se eu estou comprando dentro de uma plataforma da Nestlé, se na hora que eu estou comprando no online, o preço que eu estou enxergando é o preço Nestlé, a nota fiscal é Nestlé. Quem vai me entregar sempre foi o broker X para tal produto e o broker Y para outro produto. Isso daí tem que estar bem claro no final do dia, né? E aí a gente deixa na jornada dele bem claro, no momento que ele está fazendo, ainda já no carrinho ali, ó, o broker PIP lá em Minas, ó, está te entregando tanto os produtos de Nestlé, né, que é passatempo, no caso aqui, quanto os de Purina. Porém, um broker que, para mim, né, é um broker de impulso, que trabalha com a linha garoto, para quem está nos assistindo, para ficar mais claro, né, que é um talento, né, os chocolates talento, ele vai entregar esse outro produto, tá? Então, eu tenho que separar, porque até o dia de entrega será diferente de um broker e do outro. O preço não, o preço é a Nestlé que monta a estratégia. Isso foi também mais um desafio que a gente teve que passar, mas a gente trouxe aí no front essa distinção, tá? E aí a gente tem condições de pagamento. Como eu falei lá atrás, até ao momento que a gente lançou o Nestlé Até Você, as formas de pagamento que tinham possíveis da Nestlé para o varejista era ou boleto, e para lançar, para liberar um boleto, tem todo um estudo, né, uma análise de crédito, e essa análise de crédito, como eu falei lá no começo, levava vários dias, né? Ou agora eu tenho o cartão de crédito, e o cartão de crédito daí eu posso, quem determina o limite é o próprio cartão, né? O cartão do varejista é o que determina o limite de compra. Então, eu coloco essa opção, estou colocando em né, se adequando a todos os novos métodos de pagamento. Então, pouco a pouco a gente vem botando nas sprints para a gente poder chegar. A gente sabe que tem, e isso é mais uma dos pontos bons de estar trabalhando com Adobe Commerce, né? Porque me permite colocar um módulo a mais de uma intermediadora, né? Isso vai estar acontecendo hoje dentro do produto, tá? Então, a gente vai colocar aqui, hoje eu tenho a opção que eu não tinha até então, de fazer a venda em até 3 vezes, tá? No cartão. Também tem os métodos de pagamento normal, e aí, assim, a gente chega nesse momento, até então, todo o meu site ele é construído para um preço à vista, para ficar fácil pro cliente, né, para o varejista ter aquele base de cálculo para preço Nestlé. Mas quando chega nessa etapa, eu faço o recálculo dos preços, né, em mais um dos serviços que estão conectados no Adobe Commerce, para poder trazer para o varejista qual é realmente o preço final naquele momento. Nesse momento também eu faço mais um cheque de estoque. O produto tem ou não tem no estoque? Nesse momento, porque vai que tem um fluxo grande de pessoas, né, de varejistas comprando ao mesmo tempo na plataforma, vai que naquele momento que ele estava selecionando do front, né, até esse momento que ele está fechando o pedido, essa quantidade de produtos seja consumida. Então, a gente faz com que isso fique claro e, claro, não tenha nenhuma ruptura ou diminua a quantidade de ruptura ao máximo que a gente pode aqui na experiência da jornada do cliente, tá? E aí, assim, a partir do momento que o pedido está concluído, deixa claro, né, quais são os preços, qual é o método de pagamento, qual é o dia da entrega, ele vai receber lá no e-mail depois, né, a mensageria que ele recebe depois, e qual é o endereço que ele está recebendo, tá? O endereço sempre, por estar falando com B2B, o endereço é um endereço sempre fixo, é o endereço que está lá
nos cadastros oficiais aí da Receita Federal, Receita Estadual, mas a gente deixa ainda claro, né, para ele não esquecer, ou no caso aí de uma rede que tenha vários pontos de venda, a gente pelo menos especifica nesse pedido, o cliente recebe um e-mail também com a confirmação do pedido também, tá? Necessidade alguns serviços, né, que a gente teve que incorporar no menu do cliente, por solicitação do próprio varejista. A gente tinha outros processos aqui, outros portais aqui internos na Nestlé, e a gente foi e vai, o pipeline é grande de novos desenvolvimentos, e um dos primeiros e mais solicitados era: eu quero enxergar quais são os pedidos que dentro de todo o meu ecossistema de atendimento com Nestlé, né, seja ele por vendedor, seja ele por uma ligação de um televenda, seja ele pelo site, seja ele por um outro portal que eu tenha, ou seja ele por uma venda que eu mande um pedido já pré-pronto, tudo isso eu quero enxergar no mesmo lugar. E esse é o lugar, né? Eu consigo enxergar dentro do perfil do cliente, em meus pedidos, eu enxergo todo o histórico de compra, até se o pedido foi cancelado ou não, eu tenho isso no front, o cliente consegue enxergar lá dentro, e lá dentro do pedido, inclusive, ele consegue enxergar nota fiscal, boleto, no nosso front, tá? Aí, informação de conta é só para verificação mesmo, e caso ele queira mudar alguns dos dados, ele entra depois em contato com a gente, né, ou quer expandir, porque a gente tem várias organizações de venda que por trás, né, então, eu tenho, como eu falei, já citei, Purina atende, varejo, né, que é o que a gente, como consumidor, costuma enxergar mais a Nestlé, são os produtos da marca Nestlé mesmo, mas eu tenho Purina, eu tenho Food Service também, embarcado, eu tenho Health Science aqui dentro, então são várias, praticamente um marketplace interno nosso da Nestlé, porque a gente tem várias unidades de negócio por dentro e às vezes o cliente nem sabe, ou alguns que estão há mais tempo sabem, porque em algum momento ele teve vários vendedores visitando ele, a gente começou a enxergar essa necessidade de ter um vendedor mais consultor, a gente começou a incorporar, dar menos pontos de venda, às vezes, para ele atender com mais qualidade e remodelar toda a nossa estrutura de atendimento. Então, o Nestlé Até Você complementa esse vendedor, como eu falei lá no começo, em mostrar para o cliente todo o portfólio que o cliente tem acesso, que ele pode comprar daquele vendedor que o visita, tá? Preço e promoção. A gente não quis mudar muita coisa do que a gente tinha numa versão piloto, então a gente traz já, bem claro, né, qual é o desconto que o cliente tem já na cara, isso pode ser no mobile, ou pode ser aqui mesmo na tela que eu estou mostrando, que de desktop, e mostra, então, quanto era o preço inicial, quanto era o preço final e quanto desconto que ele está tendo nessa compra, tá? A gente faz segmentado, né, vários CRMs para impactar o cliente e trazer o cliente para dentro das promoções que a gente tem naquela quinzena, naquela semana, ou por qualquer ação sazonal que a gente tenha mapeada, tá? E aí a gente coloca, né, e fala sobre o desconto progressivo. Como eu falei, a gente tem essa dinâmica que eu falei lá, já rapidamente ali, sobre os itens, né? Então, a gente divide entre quanto mais itens com medalha ele compra, ou quanto mais grana, né? Quão maior o ticket da cesta dele que ele está levando, mais desconto ele ganha, tá? Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma dinâmica promocional muito melhor, né? Então, a gente força, claro, o varejista a comprar mais dentro do nosso site, tá? Então, ele vai mexendo com a barra de desconto, ele mesmo brinca, que era a dinâmica que ele tinha com o vendedor é bem claro com ele. Ele chega no ponto de venda e fala, ó, eu te dou mais desconto, mas compre isso. Se você quer mais desconto, quer vender mais barato, então compre mais isso. Ou vamos comprar um pouquinho mais,
porque isso faz com que, né, eu consiga ter mais margem de manobra aqui. Tudo isso eu faço no site também. Então, eu consigo dar esse desconto aí de uma forma melhor, tá? Aí, também eu tenho, né, como eu falei, assim, essa dinâmica do desconto progressivo mais as promoções quinzenais fazem com que a gente tenha, né, e uma visão dentro do site para o varejista que não se sobrepõe, né? Porque dentro dessa dinâmica, o que é desconto quinzenal, eu tenho que manter do começo ao fim da jornada dele. Se eu estou falando que eu vou dar 11%, eu dou de 11% do começo ao fim. Não tem esse produto, né? Ele vai sim complementar as regras que eu tenho da barra de desconto, então vai contar como um SKU a mais no item, né, do item da barra, e também vai contar como um valor a mais gasto. Mas eu garanto que do começo ao fim, independente se o cliente está comprando pouco, né, eu entregue para ele a minha promoção, que é de 11%, é de 6%, tá? E aí você chegou num ponto, é isso que eu ia falar, cada um fazer um suspense aqui, Felipão. Vamos lá. Falar um pouquinho, queria que você me falasse assim, como é que foi essa necessidade da criação do Checkout Express, né? Porque a gente está falando num desenvolvimento onde a gente dá o poder do próprio vendedor fazer o pedido. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi olhar a rota ali e trazer isso para o digital, que acho que é o que você vai apresentar agora, cara, que é super importante para você que quer utilizar o Magento como uma plataforma também de entrada de pedido, né, através de vendedor. Maravilha. A gente tinha um grande desafio que era como eu digitalizo o meu ponto de venda. Eu estava, né, entre o começo da pandemia, onde eu enxergava algumas cidades sendo já entrando em lockdown, né? Eu tinha uma plataforma piloto, né, que a gente lançou em 2018 rodando, e a gente enxergou a necessidade de entregar para o varejista a opção deles entrar, sentir o gostinho de usar uma plataforma online da Nestlé para comprar os nossos produtos. Mas nem sempre ele tinha sabia manusear o celular, ele sabia usar o WhatsApp, mas ele ter certeza que ele estava colocando o produto certo, que ele estava optando pela mesma forma de pagamento que o vendedor usualmente já vendia para ele, o preço, o desconto, era aquilo mesmo que ele estava acostumado a comprar com o vendedor, ele não tinha garantia disso. Ele se sentia muito com dúvida nesse processo, e a gente precisou unir a força de venda. Então, foi um trabalho assim de mudança mesmo de mindset de toda a equipe de vendas. Hoje a gente tem 3.500 vendedores, tem 800 supervisores, tá? Tem mais de 100 gerentes de venda espalhados por todo o Brasil, né? Para poder canalizar o pedido que o vendedor, né, fazia no Nestlé Até Você, com o vendedor. Então, o pedido que o vendedor ia lá mostrar para o cliente, a gente traduzir e ele enxergar esse pedido dentro da nossa plataforma. Então, o pensamento era, mas como isso? O vendedor tinha a senha do cliente? Não tinha a senha do cliente, não. Ele tem o aplicativo dele de força de venda, né? Que o vendedor tem, então ele vai lá, tem todas as regras de negócio que a gente traduziu também para dentro do Nestlé Até Você. Ele escolhe os produtos, escolhe a quantidade dos produtos, aproveita todos os descontos que o Nestlé Até Você tem, que são exclusivos, nessa negociação, e traz para dentro do Adobe Commerce para a gente fechar do Nestlé Até Você, para a gente fechar o pedido. Mas, Felipe, o que você ganha com isso? Eu ganho a experimentação do cliente. O cliente vai ter que fazer o cadastro, eu ganho também o lead do cliente.
Ele entra, ele faz o cadastro, que é único, eu ganho a oportunidade de me comunicar com o cliente via e-mail e via SMS, e se ele me der o opt-in, eu também tenho via WhatsApp, né? Consigo depois, né, dentro da jornada, o que eu vou mostrar agora, que é o fechamento do pedido, tá? Então, eu uno o trabalho do vendedor como consultor, mais a finalização do pedido e experimentação do cliente dentro da plataforma. Felipe, essa venda no Checkout Express é recorrente? O vendedor acaba sempre fazendo essa venda no Checkout Express? Por enquanto, sim. Por quê? Porque eu tenho produtos cadastrados ou promoções cadastradas, como eu mostrei há pouco para vocês, né, nas promoções quinzenais, só o vendedor consegue acessar via o aplicativo dele ou o cliente dentro do site. Então, ele só pode usar, o vendedor só pode usar aquele tipo de promoção se ele estiver mandando para o cliente finalizar dentro do nosso site. Então, essa foi a maneira que a gente conseguiu segurar e aumentar o nosso cadastro também e garantir a experimentação do Até Você para muitos varejistas. E aí a gente começa a enxergar uma curva de cohort, né? Começa a ver que os clientes começam a usar o Até Você, até por conta própria, muito mais a partir do momento que ele fez o Checkout Express. Então, vamos lá falar um pouquinho de Checkout Express. Então, como eu falei, o vendedor começa lá fazendo o pedido no smartphone dele, né? Ele tem lá o aplicativo próprio para isso, utiliza os descontos que também tem aqui vigentes no Até Você para aquele cliente, né? O cliente, quando abre, ele terminando a venda, o vendedor fala assim, agora é com você, varejista. Aí o varejista entra no Nestlé Até Você, que ele pode entrar no computador, ele pode entrar no Android, ele pode entrar em iOS, como o Eric falou, né, por estar trabalhando com o PWA, ele vai entrar, vai enxergar o mesmo front. Ele entra e já aparece a mensagem, ó, você possui pedidos enviados pelo Checkout Express. E ele vê o pedido. O pedido vem encapsulado, então não permite nenhuma modificação desse pedido, porque o pedido foi feito pelo vendedor. Ah, Felipe, por que você não dá a possibilidade de agregar algum desconto? Porque esse desconto, na mão do vendedor, ele pode quebrar o desconto. Então, ele não precisa utilizar a mesma estratégia de preço que eu tenho aqui. Ele pula tudo isso, ele faz com que eu utilize lá, a negociação é com o vendedor, mas eu trago isso para dentro só para ter uma experimentação. Daqui a um tempo, o cliente vai conseguir enxergar mais e vai conseguir brincar mais com os descontos. Mas eu trago encapsulado, ele enxerga os pedidos, né, que ele tem, ele coloca para comprar e esses pedidos vão para o carrinho. E aí o cliente consegue enxergar o que tem ali dentro do carrinho, quais foram os produtos que o vendedor selecionou para ele, qual é o preço que ele tem, para ele poder fechar o pedido. Tá? Então, também tem outros meios de poder olhar, né, caso ele queira, em outros momentos da jornada do cliente, e ele transporta todos esses pedidos dentro ele transporta todos esses pedidos dentro do fluxo normal de checkout, até chegar lá na forma de selecionar, como eu expliquei agora há pouco, selecionar a forma de pagamento para poder finalizar o pedido dele, tá? Então, a gente entra no fluxo normal de pagamento, onde ele seleciona o método de pagamento dele e finaliza como um pedido normal que ele estivesse fazendo dentro da plataforma. Eu já garanti, então, repetindo, né, eu garanti já o cadastro dele, né, e-mail, nome, telefone, experimentação na plataforma, nessa fase de conclusão do pedido. Próxima fase é deixar o cliente brincar sozinho, entender ali o que ele pode comprar, o que vale a pena ou não, quais são os descontos que ele consegue navegar depois no pedido dele, tá? Então, a gente consegue todo esse fluxo também lá, se ele quiser voltar, entender, pegar, colocar um produto novo, eu encapsulo de novo esse pedido, tá? Então,
Por quê? Porque o pedido do Checkout Express é o único do vendedor. Se o cliente quiser comprar outro produto, eu jogo de novo, encapsulo esse pedido, fica lá, a hora que ele quiser fechar o pedido que o vendedor está fazendo para ele, ele volta, clica lá e ele joga para o carrinho de novo. Então, eu não corto, né, a possibilidade do cliente comprar, né, fazer a jornada de compra por conta, mas também deixo tudo que foi negociado com o vendedor que seja só para fechamento do pedido do vendedor, tá? E aí, assim, Eric, se você quiser falar um pouquinho mais aí sobre o que é o que foi, né? O que foi aí, quais são os pontos que a gente teve durante o projeto aí que vale a pena, por favor. Boa, Felipão. Queria agradecer pela essa explicação completa. Eu acho que a gente quis trazer para você aqui que está no Reimagine realmente todos os pontos de um processo, todas as partes realmente de promoções, como que é importante essa questão do trade-off para dentro do online, né, questão de pagamento, questão dos splits pelos canais, pelos tipos de clientes que a Nestlé tem internos ali, né, pelos canais que ela tem. E queria também, Felipão, que você desse sua palavra final aqui antes da gente fechar para as indústrias ou empresas que querem desenvolver um projeto B2B, né, queria que desse uma mensagem de despedida e falasse o que você indica para eles, assim, do início ao fim, né? Vocês viram que tudo que a gente fez aqui, galera, não foi feito da noite para o dia. É um processo evolutivo, né? É um trabalho de parceria muito forte entre todos os times, tanto Nestlé como a AppJump, como todo esse ecossistema, e um trabalho evolutivo. A gente tem um roadmap ainda, Felipe, enorme aí, você sabe disso, para os próximos meses e próximos anos, e a gente tem certeza que a gente vai chegar lá, e queria que você passasse um pouquinho dessa ideia de construção de um projeto como esse, né? Os cuidados que a gente precisa ter, e quem que vai desenvolver o seu e-commerce B2B com a Adobe Commerce precisa ter também. Maravilha. O principal, acho que é entender muito bem e com profundidade o usuário. Não foram poucas as vezes que a gente teve que testar conceitos, remodelar e entregar um novo front, uma nova funcionalidade. Então, esse entendimento profundo do usuário é fundamental. A arquitetura como aliada muda muita coisa, porque entender quais são os fluxos, quais são as conexões que a gente precisa ter, quais são os ganhos com camadas diferentes, onde ganha-se performance, ganha-se segmentação, possibilita a inclusão de novos parceiros ou de novos módulos. Tudo isso é extremamente importante para um momento inicial. E a gente não está falando só de plataforma ainda, né, Felipe? A gente está falando do usuário, do desenho da arquitetura, né? Então, desenvolvimento, galera, ele entra ali no final, né? Depois de todo esse estudo. Então, é super importante fazer essa análise para quem que você está vendendo, essas rotas que o Felipe falou. Tipo, várias vezes a gente desenvolveu um negócio, achou que estava certo com o UX, a gente foi trabalhando, verificou que, putz, precisamos mudar isso não foi bem aceito no campo. Então, essa dinâmica, essa proximidade, ela é fundamental. Então, a plataforma, ela serve realmente para dar essa base, né, Felipe? É isso mesmo, a gente procurava, né, em todo momento, ser o máximo possível intuitivo, máximo possível para otimizar, como eu falei, né, é a missão, otimizar, sim, a rotina do vendedor, para que ele tenha essa função realmente estratégica e de consultivo dentro do ponto de venda. Então, a gente traz isso, todo esse estudo, né, para que ele tenha mais tempo para poder conversar com o ponto de venda, entender quais são as angústias, que isso tudo fique fácil dentro com a utilização de uma plataforma que seja inteligente, né, a esse ponto. Acho que entender, né, o que a gente precisa entregar para o ponto de venda e para o vendedor, para um B2B, é fundamental, porque isso faz muita diferença, né, para poder vender mais e poder realmente ter a relevância que a gente precisa
para essa geração e para as gerações futuras aí que a gente tem, que a gente sabe que é cada vez mais conectado quando a gente fala no varejo, né? Eu tenho clientes aí de 70, eu mesmo fiz algumas rotas até antes da pandemia, 70, 80 anos, mas também tem um jovem que está ali nos seus 20, 22, quer empreender, está trabalhando ou às vezes está até tomando conta do mercado enquanto o pai, a mãe saiu e ele está ali, ele tem o papel de empreendedor, de responsável pela compra junto com o vendedor. Então, são gerações diferentes, a gente tem que estar adaptado para poder falar com todo mundo. Então, o entendimento é extremamente importante em fazer em toda a jornada, em toda a construção que a gente tem de um B2B. Show de bola, Felipão. Cara, acho que a gente está chegando ao fim. Queria agradecer de novo a Adobe Commerce, todo o time do Adobe, Estados Unidos, principalmente aqui no Brasil, que a gente ama tanto. Então, agradeço a Adobe Commerce, agradeço a você que acompanhou aqui esse case sensacional de sucesso, que é o Nestlé Até Você. E, Felipão, meu agradecimento aqui para você também pela essa apresentação maravilhosa e por desenvolver esse projeto junto com vocês aí da Nestlé, cara. Um grande abraço. Valeu, Eric, muito obrigado. Obrigado pela Adobe Commerce, tanto Brasil quanto toda a parceria que a gente tem global, né? Muito obrigado mesmo. A gente está muito feliz aí com a solução que a gente tem, com a escolha que a gente fez há um tempo atrás. E tem muita coisa para se fazer, como o Eric falou. Vamos junto. Estamos aí para poder melhorar ainda mais e conectar ainda mais o mercado brasileiro. Valeu, Eric. Obrigado. É isso aí. Valeu, obrigado. Galera, vamos que vamos. Abraço.